Olá, sejam todos bem-vindos à nossa mini aula sobre gerenciamento de memória. Esse é um trabalho de Fábio Santos e Ricardo Risson Machado. Nós falaremos sobre a importância de gerenciar a memória dos processos de uma forma eficiente e o quão essencial ela é para que um sistema operacional funcione bem e também evite desperdício de recursos. Para isso, vamos explorar dois métodos fundamentais: a alocação contígua, onde cada processo recebe um bloco contínuo de memória, e a paginação, que organiza a memória em páginas e frames. Para facilitar, usaremos o nosso simulador de gerenciamento de memória, onde vamos poder simular a alocação contígua e a paginação, entendendo de forma muito mais fácil como esses métodos funcionam. Vamos lá? Nós vamos testar um dos primeiros métodos da alocação contígua, que é o First Fit. Então vamos colocar aqui 100 unidades de memória, pode ser 100 megabytes, 100 gigabytes. Aqui nós vamos colocar um processo de tamanho de 20 unidades. Vamos iniciar. Podemos ver que o primeiro processo, P1, ele toma as primeiras 20 unidades da memória. Vamos agora adicionar um processo de 50 unidades. E ele pega o próximo bloco livre que tem espaço suficiente para alocar aquele tamanho daquele processo, certo? O que nós vamos fazer agora é o seguinte: nós não temos nenhuma fragmentação externa por enquanto, temos 70 unidades de memória utilizada e 30 livre, com dois processos alocados. Então nós vamos liberar o processo P1, temos agora um processo alocado com 50 unidades de memória livre e 50 unidades de memória utilizada. Temos a fragmentação externa. Como é que é feito esse cálculo de fragmentação externa? Nós pegamos o menor bloco livre e dividimos pelo total de memória livre. Então nós temos 20 unidades dividido por 50 unidades, que dá 40%. Então esse é o cálculo feito. Observamos também que aqui no First Fit a fragmentação ela acontece de uma forma mais rápida, né? Então acaba deixando buracos pequenos. No exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, aqui, se nós tentarmos colocar um processo de 40 unidades, ele não vai ter bloco suficiente. Embora nós tenhamos 50 unidades livres, não temos o suficiente para poder alocar o processo de tamanho 40. Agora também a gente pode testar, onde nós vamos colocar um processo de 25 unidades. Ele vai procurar o primeiro bloco contíguo livre para poder alocar essa memória. Aqui nós temos 5, então mesma coisa, ó, 25%, 5 de 25, nós temos 20% de fragmentação. Vamos tentar agora com 5. Ele vai pegar o primeiro bloco na memória aqui, ele não vai pegar esse aqui, ele vai pegar daqui, porque ele lê a memória do início para o fim. Então, ele aloca nesse caso aqui. O que acontece no First Fit é que ele pode deixar muitos buracos pequenos, com, né, a fragmentação externa. Então pode ver que em todos os testes a gente teve uma fragmentação externa muito fácil, porque esses espaços pequenos ficam livres, enquanto e acabam sendo inutilizáveis, né, pelos tamanhos dos processos. Vamos falar agora do processo do método Best Fit. Vamos usar o mesmo exemplo anterior. Vamos colocar um tamanho de processo inicial 20, um tamanho de processo 50, um tamanho de processo 15 e outro de 10. Agora vamos liberar o P3 e vamos liberar o P1. Então nós temos 50% de fragmentação externa.
Então, no Best Fit, ele vai alocar o processo no menor espaço livre que seja suficiente para ele. Então, se nós colocarmos agora um processo de 15, diferentemente do First Fit, que alocaria nesse bloco, ele vai procurar o primeiro menor o suficiente para alocar esse processo. Então ele vai alocar do 70 a 85. Exatamente. Então esse é o Best Fit. Ele vai alocar o processo no menor espaço livre. O que acontece? Ele usa o espaço de uma forma um pouco mais eficiente, porém ele pode acabar gerando muitos blocos pequenos, né, que ficam inúteis depois. Agora vamos trabalhar com o Worst Fit. Nesse método, a alocação do processo é feita no maior bloco com espaço livre disponível. A ideia é deixar os buracos menores, né, para processos pequenos, evitando uma fragmentação imediata. Então vamos colocar o primeiro processo de 20, vamos duplicar esse processo com 20 também, vamos adicionar um processo de 40 e o próximo processo, dois processos de 10. Então, se nós liberarmos o processo P1, o processo P3 e o processo P5, agora, e tentarmos alocar esse processo de 10, ele vai alocar no maior bloco disponível possível, que é o bloco de 40 unidades. Ele alocou nesse bloco de novo. Se tentarmos, ele vai alocar de novo aqui, porque esse é o bloco de maior tamanho. Então agora temos 20 aqui e 20 aqui. Vamos ver qual que ele vai usar agora. Ele obviamente pega o primeiro. De novo, se tentarmos mais uma vez, ele vai trazer para cá. Então observem que ele pega o maior bloco disponível de memória. Ele evita, obviamente, muitos buracos pequenos logo de cara, mas também pode desperdiçar muito espaço grande em processos pequenos, né? Aqui podemos ver que terminamos com uma fragmentação relativamente alta. Vamos ver agora o Circular Fit, que é o último método da alocação contígua, onde ele começa a busca do último ponto onde parou. Então ele não vai começar do início da memória. Assim ele vai tentar distribuir os processos ao longo da memória. Vamos ver como é que funciona na prática. Então temos uma memória de 100, um processo de 20. Não, vamos iniciar com um processo de 10. Então vamos adicionar um processo de 15, um processo de 20, outro processo de 15, agora um processo de 10, dois processos de 5 e mais dois processos de 10. Então agora nós vamos liberar o P1, liberar o P3, nós vamos liberar também o P5, o P7 e o P9. Nós vamos adicionar, então, esse processo de 20 e ele vai ser alocado nesse bloco. Perfeito. Agora nós vamos alocar um processo de 10 unidades. No Circular Fit, então, como o último bloco que o bloco anterior, né, que o último bloco a ser alocado foi esse, ele vai procurar daqui para frente. Então o que está atrás não interessa. Mesmo que tenha 10 unidades livres aqui, ele vai alocar para cá agora. Perfeito? Então, se a gente tentar colocar 5, que também poderia caber nesse primeiro bloco, ele vai alocar aqui. E se a gente tentar alocar 10, ele vai alocar no último. E agora, sim,
ele completa aqui. Então fica muito fácil de entender como é que funciona o circular fit, claro. Qual que ele é mais justo na distribuição, porém ele ainda assim também pode deixar a fragmentação, só que é mais espalhada, né? Então esse é o circular fit. Ao fazermos uma análise comparativa entre os algoritmos, o force fit ele acaba tendo um uso prático adequado quando a prioridade ela é mais de rapidez e de decisão, e não há tanta preocupação com a fragmentação. No caso do best fit, ele é interessante quando há muitos processos pequenos e você acaba por querer aproveitar um espaço da forma mais eficiente no curto prazo. No worst fit, ele é útil em cenários onde há muitos processos grandes, né? E você quer evitar a fragmentação imediata nesses blocos grandes. No circular fit, ele busca um equilíbrio entre a rapidez do force fit e a distribuição mais justa. Ele acaba sendo interessante quando há processos chegando continuamente, né? Um trade-off geral, o force fit ele tem uma rapidez alta e um aproveitamento de espaço médio, o best fit uma rapidez baixa e um aproveitamento de espaço mais alto no curto prazo, o worst fit a rapidez é baixa e o aproveitamento de espaço é médio no longo prazo, e o circular fit a rapidez é média e o aproveitamento do espaço é médio. Nas implicações práticas, a gente tem cenários com processos curtos e variados. O best fit ele vai ser mais vantajoso no início, porém ele acaba gerando uma fragmentação severa com o tempo. Em cenários com processos grandes e heterogêneos, o worst fit ele vai prolongar a vida útil da memória, mantendo os blocos menores disponíveis. Já em sistemas em tempo real ou de resposta rápida, o force fit e o circular fit, na verdade, são preferidos pela rapidez. Em sistemas de longa execução, no caso de servidores e sistemas operacionais de multitarefa, a escolha vai depender muito do perfil da carga de trabalho, né? Se predominam normalmente processos pequenos, best fit, ou processos grandes vai ser o worst fit. A fragmentação externa ela acaba por ser inevitável em todos os métodos, embora ela tenha padrões diferentes. Então, por isso a compactação da memória muitas vezes ela é necessária para que você possa recuperar espaço. Em resumo, não existe algoritmo melhor em tudo. A escolha sempre vai depender do perfil dos processos, da importância da velocidade versus o aproveitamento da memória e também da tolerância à fragmentação. Olá, meu nome é Ricardo. Eu estou fazendo o trabalho sobre o simulador de gerenciamento de memória junto com o Fábio e eu vou falar sobre a paginação. Bom, a paginação é basicamente a gente dividir a memória física em várias partes e pode ocorrer o page fault, que é quando não tem um valor na RAM que deveria estar lá. Basicamente, a gente vai usar esses valores como base e eu vou começar explicando o FIFO. Ele é o mais simples de todos, na minha opinião. Primeiro a gente vai entrar os valores na memória, do 1 ao 3, e depois disso ele vai sempre buscar remover o mais velho. Ó. Vamos pro próximo passo aqui, que daí a gente insere o 3. E agora a gente vai ir removendo os valores mais velhos, sempre seguindo essa ordem. Como trade-off da FIFO, a gente pode falar que ele é simples de implementar, ele é fácil de prever, porém ele pode causar mais page fault, porque ele ignora a frequência de uso. E quanto à ordem de chegada, ela é quase igual à frequência de uso. O Last Recently Used, que a gente vai testar agora, ele funciona de uma forma parecida, porém ele sempre vai remover a página que não foi usada há mais tempo. Então vamos inserir aqui rapidinho. E agora a gente vai poder ver isso na prática, em que ele vai removendo sempre a menos utilizada. Já no trade-off do Last Recently Used, ele tenta manter as páginas usadas recentemente na memória. Ele é mais eficiente que a FIFO na grande maioria dos casos, né? Só que ele requer que a gente rastreie o uso recente, o que aumenta bastante a complexidade dele. Agora vamos ver o ótimo. Ele remove a página que só vai ser usada mais tarde, no futuro, no caso. É como se ele tivesse uma bola de cristal mesmo. Basicamente, a gente vai inserir os valores normal e depois, quando precisar do 4, ele vai olhar para frente
e vê que um vai ser usado logo, dois também, e o 3 só mais tarde. Então, nesse caso, ele remove o 3. Já o Optimal, aqui como a gente escreveu ótimo, ele sempre remove a página que vai ser usada mais tarde. Então, isso minimiza bastante o page fault. Ele é ideal teoricamente, mas não é implementado na prática, porque ele exige que a gente conheça o futuro, né? Serve como um benchmark, na verdade, para comparar com os outros algoritmos.